pastor lá na Rede, em Indaiatuba, uma igreja que Deus tem usado muito ali no interior de São Paulo. E eu tenho dito isso, que o que me chama muita atenção lá na Rede, a partir mesmo dos pastores, é que todos têm uma postura de servos. Então isso, a humildade, a simplicidade, é uma igreja hoje muito grande, não era assim, mas Deus tem, né, nos seus planos, levado multidões ali para a Rede. Isso é muito legal de ver. Uma igreja que não estava preocupada com isso, preocupada em falar sobre Jesus, né? Tudo sobre Jesus. Mas enfim, uma igreja que hoje é muito grande, muito influente lá no interior de São Paulo, até no Brasil, né? Mas se mantém na simplicidade, na humildade. E os pastores, como o Thiago Cata, meu amigo, um servo, né? Alguém ali que está para servir. Tanto é que ele topou, deixou lá a Marina, sua esposa, as filhas, duas crianças, para poder vir passar o final de semana com a gente. Nossa vontade é que depois ele venha com a família inteira, possa ficar mais tempo com a gente, passear. Hoje a gente fez um tour na cidade, para ele ficar mais encantado ainda, né? Já está com vocês, né? Encantado, mas aí também a cidade, parte turística e tudo mais, né? Para que ele possa querer voltar. Eu sei que isso não é o que está no coração dele, ele vem para servir, mas para ficar mais tempo com a gente poder ter tempo com a família dele, enfim, vamos ver o que Deus tem. Então hoje, Thiago Cata vai trazer a reflexão. Então, realmente, nossa oração é para que estejamos atentos, a mente aberta, coração aberto, para aquilo que o Senhor vai falar no nosso coração. Então eu quero orar por nós, orar com o Tiago, pedindo a Deus pela vida dele nesse momento e por nós, né, para que a gente de fato experimente mais transformação ainda nessa noite. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, muito obrigado pelo que o Senhor já falou conosco nessa noite, através das músicas, daquilo que já foi falado. Mas temos a certeza de que o Senhor falará ainda muito mais ao abrirmos a Tua Palavra, e de que o Senhor usará o Teu servo, o Tiago, Pai, nas nossas vidas nesse momento. Muito obrigado pela vida dele, da sua família, muito obrigado pela Rede, uma igreja admirável, também não perfeita, não somos perfeitos, mas uma igreja que vive a realidade da sua graça, e que se dispõe a servir, a estender essa graça às pessoas. Então muito obrigado, Pai, pela disposição dele, continua cuidando, abençoando, cuida da família, o retorno dele também nessa madrugada, mas nesse momento agora, Pai, usa a boca do Tiago para falar nos nossos corações, Senhor. Nós pedimos a Ti, desejosos disso, crentes nisso, no nome do nosso Senhor, Salvador, amado Jesus. Amém. Boa noite. Prazer imenso estar com vocês nesse final de semana. Estou muito feliz de verdade de ver essa comunidade aqui crescendo e se desenvolvendo. O Ronde é um amigo querido que a gente tem conversado o tempo todo aí durante os últimos tempos, e estou muito feliz de verdade de estar aqui com vocês. E quando eu conversei com a minha família para aceitar esse desafio de vir para cá, eles ficaram felizes também. Minha esposa topou o desafio, ficar com as minhas filhas. Eu tenho uma filha de 7 anos, a Carol, e a Bela de 2 anos. E a Carol, ela, quando descobriu que eu estava vindo para cá, ela falou assim: pai, eu já ouvi as músicas da Taylor Swift, eu sou fã, então assim, a Taylor Swift é a minha, né? Eu sou fã número 1 da Taylor Swift, mas agora, nas férias, eu ouvi a música também lá no verão, na praia, onde eu sou de Florianópolis, né? A minha família, a minha mãe mora lá, e eu vi uma música, pai, que é lá de Belém do Pará. Então você tem que, se você vê, por favor, ela, tira uma foto e diz que eu sou fã dela. Eu falei: como assim, Carolina? Eu falei: sim, a Joelma, pai, ela é de lá. Eu falei: não acredito, filha. Então ela fala Taylor Swift e da Joelma, você vê que está na mesma prateleira aí, tá? Então eu falei: filha, tá bom, filha, eu vou ver se eu consigo comer um tacacá, curtir, dançar e ficar de boa, né? Basicamente foi isso, mas eu não comi o tacacá, tá bom, gente? Não tive coragem ainda de experimentar isso.
mas estou muito feliz de ver toda essa cidade linda. Eu há 13 anos atrás, não, 11 anos atrás, eu estive aqui em Belém. Não conheci muita coisa da cidade, mas esse final de semana foi um final de semana intenso, gostei demais, e eu estou verdadeiramente feliz de ver a cidade, de ver a igreja crescendo, se desenvolvendo. Eu trabalho lá na Rede há 6 anos, minha função lá é pastor de voluntários e pastor executivo da igreja, e eu sou apaixonado pela igreja, apaixonado pela compartilhar a palavra de Deus e estimular, incentivar pessoas a servirem no reino. Porque eu acredito na igreja, eu acredito naquilo que nós estamos fazendo lá em Indaiatuba e naquilo que vocês estão fazendo aqui. Por isso, hoje eu estou aqui, e a palavra que eu quero compartilhar com você hoje tem a ver com isso. Fazer o bem faz bem. Se não todos, muitos de vocês, em algum momento da vida de vocês, alguém já fez alguma coisa por você. Seja recebeu uma oração e foi incrível, alguém que já orou por muito tempo por você, sua família, seus pais, não sei. De repente alguém te ajudou financeiramente, alguém te ajudou na faculdade, de alguma maneira você teve influência por alguma pessoa que em algum momento investiu na sua vida. Tem a ver com isso, fazer o bem faz bem. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, como podemos entender e o que faz parte do nosso dia a dia, que é um princípio básico, mas com implicações profundas. Então, nós vamos ler a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 10, se você puder, por favor, abrir a tua Bíblia nesse momento. E a Bíblia tem uma orientação atemporal, que se encaixa perfeitamente com o nosso cotidiano, com a sua vida. E talvez você nunca tenha associado com fazer o bem faz bem, mas nós vamos explorar isso juntos. 1 Pedro, capítulo 4, versículo de 10 até o 11. A ideia é muito simples. O apóstolo Pedro aqui falou sobre usar os nossos dons e talentos que temos para ajudar uns aos outros e construir uma comunidade melhor e mais amável. Então nós vamos entender um pouquinho do que Deus tem para nós nessa noite, daquilo que Ele tem para nós através da sua palavra, em 1 Pedro capítulo 10, versículo então de capítulo 4, versículo de 10 a 11. A minha versão aqui é NVT, você acompanha aí na sua versão, tá? Para a gente acompanhar juntos a leitura, também vou projetar aqui. Diz assim, palavra do Senhor: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Quero orar contigo também nesse momento. Jesus, muito obrigado, porque o Senhor trouxe cada um aqui, Deus, para ouvir a Tua palavra, para ser motivado, Deus, para ser inspirado por tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer, Pai. Obrigado por cada um que está aqui, Deus, por essa igreja maravilhosa, Deus, por aqueles que estão se dedicando, Deus, fielmente a servir ao Senhor. E Deus, nós te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, o Senhor abra, Deus, a nossa mente, Deus, para entender e sair daqui, Deus, melhor do que como nós entramos, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, pequeno contexto aqui, a carta de 1 Pedro é uma carta de encorajamento aos cristãos que estavam passando por muito sofrimento, e ele estava instruindo sobre como responder de uma maneira cristã, de uma maneira ideal, aos perseguidores, exortando-os a viver uma vida digna do seu chamado, servindo uns aos outros, mesmo em meio às suas dificuldades, da sua perseguição. Então aqui os cristãos estavam sendo perseguidos por causa da sua fé, que eles tinham em Jesus, e foram dispersos por conta disso. Alguns até acreditam que foi nessa época que Nero pôs fogo à igreja em Roma e culpou os cristãos, fazendo então eles serem dispersos ainda mais. E em meio a toda a situação de perseguição, a gente sabe que é terrível, né, quando nós somos perseguidos, eles estavam sendo desafiados a servirem com esperança, mesmo diante da retaliação, mesmo diante da perseguição, mesmo diante das inúmeras dificuldades que eles passavam naquele tempo. Esse era o contexto ao qual então Pedro escreve essa carta, encorajando aqueles cristãos, discípulos de Jesus, a fazer um bem, a usarem seus dons e talentos para servirem uns aos outros. E a pergunta que a gente faz, a gente não vive num tempo de perseguição como eles viviam no passado, mas nós vivemos num tempo desafiador. É um outro tipo de perseguição, são outros tipos de desafios.
E a pergunta que surge aqui: como nós então devemos fazer o bem ao próximo, como nós devemos servir ao outro, servir a pessoa que está com você, a compartilhar aquilo que você talvez tenha experimentado de Deus, experimentado de Jesus, independente se você já é cristão há muito tempo, independente se você está aqui hoje pela primeira vez, ou se você está chegando numa comunidade, isso tem a ver com a vida de cada um de nós. E a primeira coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que você deve servir com o seu melhor. Olha que interessante que Pedro diz, né? Deus concedeu um dom a cada um, pelo menos um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros. Para quem é empreendedor, ou já trabalhou numa empresa, trabalha numa empresa, né, multinacional, alguma coisa assim, ou trabalha na área de marketing ou publicidade, existe uma ferramenta que as pessoas geralmente usam no final do ano ou no início do ano, que chama-se análise SWOT. Então a função dessa ferramenta é para avaliar as forças, né, as fortalezas, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças da empresa ou de cada pessoa. E uma das características dessa ferramenta é descobrir então qual é a fortaleza, qual é o ponto forte, qual é a força que determinada organização possui. E eu estava lendo esse texto e estava lembrando dessa ferramenta, e podemos aqui brincar e dizer que talvez Pedro faz uma análise SWOT daquela igreja, ou daquelas pessoas, e Deus criou cada um de nós de uma forma singular, e deu dons diferentes a cada um de nós, e nós temos fortalezas, nós temos forças, dons e talentos que nós podemos contribuir para o seu reino. Eu descobri que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Não existe uma pessoa que faz todas as coisas, né, que talvez poderiam ser utilizadas. Não existe uma pessoa que tem todos os dons e todos os talentos. E o mundo é grande, os desafios são enormes. Essa igreja tem tantos e tantos sonhos, tantos e tantos desafios, né, e uma visão de futuro, e que precisa que cada um de vocês que estão aqui hoje, e eu lá em Indaiatuba, com os membros que estão lá naquela igreja, os meus amigos, cada um de nós temos diversos desafios, e você tem um dom, Deus tem te abençoado, talvez com alguma fortaleza, e a sua fortaleza certamente poderá ser usada para abençoar outros aqui nesse lugar, para abençoar pessoas que talvez você nem imagina. E Deus tem nos inspirado a cada vez mais. E talvez Deus nunca pediu a ninguém para fazer tudo, mas para que façamos conforme o seu dom. Olha interessante, Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8, ele diz o seguinte: Deus em sua graça nos concedeu diferentes dons, graça de Deus. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. Se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Dom é a capacidade dada por Deus para realizar a sua obra, dado em porções diferentes a pessoas diferentes. Nós somos diferentes aqui, temos pessoas com culturas diferentes, né? Pessoas com perfis diferentes, e Deus nos deu dons específicos para cada um de vocês. Deus concedeu a cada um de nós, né, aquele que criou a oportunidade de servir, e quanto mais Deus nos concede, mais temos que contribuir com o reino, com o seu propósito, para abençoar o próximo. O dom é dado a nós não para nós mesmos, não para que a gente possa, né, ser glorificado, mas para glorificar a igreja, é para edificar a igreja, não edificar a nós mesmos, edificar o próximo. Por isso que Deus nos dá dons, Deus nos dá talentos. Observe que a graça divina se manifesta em muitos aspectos, mas Ele concede a cada um de nós o privilégio, a responsabilidade de usar essas ferramentas que foram dadas por Deus para abençoar um ao outro. Então, você pode ver essa igreja que está sendo construída aqui, né, que está 4 anos, é isso? 4 anos nessa cidade, com uma nova visão, um novo jeito de ser igreja, né, uma nova forma de servir uns aos outros. Pessoas estão chegando, e quanto mais pessoas, né, estão chegando, quanto mais Deus está enviando pessoas, mais pessoas precisam se levantar para servir ao próximo. Então, a igreja do Senhor, ela não é um restaurante
onde nós, vamos, hoje eu fui num restaurante muito legal, a casa de Saulo, lá, onde nós sentamos, pegamos um cardápio, e aí nós lemos lá o prato, a gente escolhe um prato e define, faz um pedido, e espera o garçom chegar, e ele entrega o prato, e no final das contas a gente vai lá no Google e avalia, faz uma avaliação, eu gostei desse prato, eu não gostei, isso aqui estava frio, estava quente, demorou para chegar e tal. A igreja não é um restaurante, a igreja é um lugar onde eu, sim, sou servido, mas eu sirvo ao próximo. Então, se a nossa mentalidade, às vezes, de fazer parte de uma comunidade como essa, é simplesmente, às vezes, de sentar e observar tudo o que está acontecendo, e às vezes a gente diz assim, está incomodado, hoje não, hoje o louvor não estava tão legal, hoje a palavra daquele pastor que veio lá de fora, rapaz, olha, eu vou lá no Google, vou avaliar, estava frio, estava quente, estava mais ou menos, eu não gostei tanto do que ele falou lá, a frase. Se nós temos essa mentalidade, essa não é uma mentalidade correta de a gente entender a comunidade de Deus que está sendo construída aqui nesse lugar. Deus deu dom para nos ajudar, para ajudar ao próximo. Então, se você tem, às vezes, um dom de liderança, lidere, se coloque à disposição. Se você tem um dom de ensinar, de pregar a palavra, então se coloque à disposição para ensinar o próximo. Se você tem um dom de ser generoso, de contribuir, então seja generoso. E diversos dons que nós temos nessa multigraça forma de Deus. O Hermes Fernandes, ele diz o seguinte: Deus deu a uns o que negou a outros, para que não fôssemos autossuficientes, mas aprendêssemos a servir uns aos outros com o que temos recebido. Então, não tem a ver com se tornar o cara mais incrível de um local e dizer assim, olha, eu sou o melhor daquele lugar, eu sirvo sozinho, ou eu não gosto que ninguém esteja do meu lado. Não tem a ver com isso. Por isso que Deus deu a uns o que negou a outros. Por exemplo, eu sempre falei para minha esposa lá, meus amigos, cara, meu sonho era cantar. Rapaz, e se eu cantasse, eu ia ter uma performance no palco. Está entendendo por que Deus não me deu esse talento? Porque tinha muito a ver comigo, com aquele meu desejo, talvez, de me achar, de estar lá cantando, de tocar. Imagina, cara, se eu fosse um guitarrista, nossa, eu ia estar aqui, cara, sabe, Lenny Kravitz, tal, pá. Não tem a ver com isso. Deus nos dá dons para servir uns aos outros, no seu reino, para alcançar pessoas, para que pessoas possam, de fato, serem abençoadas por nós. Deus nos deu esses dons para fazer o bem àquele que está do nosso lado. E você pode contribuir de uma forma única e singular para melhorar a vida de alguém. Na minha história de vida, eu posso contar aqui várias histórias, no final eu vou contar algumas, mas diversas histórias de pessoas que se dedicaram, que doaram suas vidas, que cuidaram de mim, me discipularam. E eu posso dizer para você que hoje eu estou aqui por causa dessas pessoas, e ninguém pode fazer, talvez, o que você faz, tampouco pode fazê-lo da maneira como você faria. Por isso é uma comunidade, por isso que nós vivemos em comunidade, por isso que a igreja existe. Ninguém talvez viveu a sua história para entender o contexto que o motiva a realizar determinada coisa. Então, cada um de vocês que está aqui hoje, talvez tenha algo, e que se você nunca compartilhou, para ajudar o próximo, talvez você hoje vai ser desafiado a isso. A sair desta noite desafiados a dizer, olha, Senhor, em primeiro lugar, eis-me aqui. Eu tenho esses dons, eu tenho esses talentos, eu tenho essa estrutura, eu tenho algo que Deus tem me abençoado. Senhor, eis-me aqui. Eu quero contribuir de uma maneira que seja mais efetiva, de uma maneira que seja real, que não tenha a ver só comigo. De repente vai conversar com os líderes, com o pastor, vai dizer, pastor, eu tenho algo aqui nas minhas mãos e eu posso compartilhar com você. Então, ninguém possui a energia que o impulsiona a ser apaixonado por aquilo que você talvez, que o atrai, que você tem feito. Por exemplo, eu contei ontem para os voluntários aqui, que lá na rede tem um Roberto. O Roberto, ele é um massagista, ele faz kick massagem. Ele falou, pastor, eu tenho um talento, eu tenho um trabalho, eu tenho uma profissão, que é ser massagista, eu faço kick massagem. Será que eu posso contribuir de alguma maneira? Eu falei, pô, Roberto, você tem um talento que eu não tenho, cara, Minha esposa, inclusive, cobra de mim e fala, não, vem cá fazer massagem, e eu me esforço. Então, você não consegue fazer aqui, vir na igreja e fazer para os voluntários, quando eles estiverem servindo? Eu falei, eu faço, só que eu não tenho cadeira. Ele falou, não, eu trago a cadeira, arrumo uma sala, e aí eu faço, às vezes os voluntários estão aqui, estão trabalhando, chegam cedo, e lá na nossa igreja, a gente é uma igreja dentro de uma escola.
A gente chega às 7 horas da manhã para arrumar toda a escola, transforma aquela escola numa igreja e sai 10 horas da noite de lá. Então você imagina, são 3 cultos, manhã, tarde e noite, são mais de 4.000 pessoas que se reúnem naquele lugar, são 380 voluntários que passam por lá todos os domingos, e o Roberto está lá, com a massagem dele, ele chega, é um japonês, né? Tinha que ser japonês para isso, né? Ele chega lá, monta a cadeirinha dele, bota a plaquinha lá na igreja, fala, aí divulga para os voluntários, fala, ó, hoje, de tal horário a tal horário, o Roberto está aqui, se você precisa de massagem, vai lá. Então as pessoas vão e é incrível, e quando o Roberto vai, gente, não falta um voluntário, é impressionante a adesão, mas tem a ver com isso, por compartilhar o seu dom e o seu talento, talvez a sua profissão pode ajudar no reino de Deus. Então, o que faz o seu coração acelerar? Sabe, que bate mais forte o coração? Talvez, que tipo de injustiça, né, te causa indignação, e de repente você pode levantar alguma coisa nesse sentido. Que notícias o fazem dizer, preciso tomar uma providência? E não tem a ver só com estimular o outro, né? Cara, eu acho que você devia fazer algo nesse sentido, porque às vezes é muito mais fácil a gente estimular o outro a fazer alguma coisa do que a gente fazer. Então, antes, né, de talvez a gente pedir para o outro fazer, faça você mesmo, esteja dentro daquilo que está acontecendo aqui nesse lugar. Então, como que eu posso levar talvez aquela pessoa até Jesus? Como que eu posso compartilhar de uma maneira simples, clara, para aquela pessoa que está lá na minha faculdade, que eu convivo todos os dias no meu trabalho, talvez na minha família, na minha vizinhança? Como que eu posso me colocar à disposição para ser de fato alguém que vai levar as boas novas àqueles que precisam? Então, nós acreditamos lá na Rede que é um ótimo espaço, talvez para exercer um impacto, né, positivo na vida das pessoas. A Vide está aqui. E se imagina só, vocês estão construindo uma história nessa cidade, uma visão de futuro, daqui 10 anos, o que será a Vide nesse lugar? O que vocês pensam sobre este lugar? Quantas e quantas pessoas nessa cidade ainda não conheceram Jesus? Ou que talvez eles estão conhecendo Jesus de uma maneira muito especial e diferente, talvez vieram de outras igrejas, e agora estão redescobrindo a alegria de viver uma vida verdadeiramente espiritual, uma vida abundante. Queremos que a igreja local pode oferecer algo à comunidade que está em volta da nossa cidade, de olhar para fora, de perceber o quanto Deus pode usar a nossa vida para abençoar aquele que está perdido, começando a colocar a nossa vida à disposição a Jesus. Então nós temos esse privilégio de juntar pessoas em todo o mundo. Aqui agora na Vide está acontecendo um encontro como esse, nessa cidade está acontecendo vários encontros em outras igrejas, lá em Indaiatuba o nosso culto está acontecendo no mundo inteiro. Pessoas e mais pessoas entenderam que fazem parte do reino de Deus, estão servindo e se dedicando. Então servir não se trata de um título, mas sim de coração disposto e agir, colocar em prática. Então, em segundo lugar, primeiro lugar, né, você deve servir com o seu melhor. Com o seu melhor. O que você faz de melhor? Ah, pastor, eu não sei. Então vamos conversar. Compartilhe um pouco da sua vida, da sua história. O que você faz no trabalho? Quais são os seus sonhos? O que você já fez no passado? Compartilha. De repente você não sabe. E a liderança, o Rony que está aqui, vai descobrir junto com você o que você faz de melhor. E, em segundo lugar, sirva com fidelidade, fazendo o bom uso da múltipla e variada graça divina. Servir a Deus com fidelidade é servi-lo de acordo com seus princípios, de maneira correta, colocando isso em prática. Lá na Rede a gente usa como valor principal o CEP, compromisso, excelência e paixão. Essa é a expressão de servir a Deus com fidelidade. Então, servir a Deus com fidelidade tem a ver com isso, quando nós somos comprometidos com Jesus, com o serviço, com os horários, com as pessoas, estamos sendo fiéis a Deus. Servir a Deus com fidelidade é entender que quando a gente recebe um dom, nós colocamos em disposição na vida das pessoas. Quando servimos com excelência, quando a gente organiza um ambiente, quando esse espaço está sendo preparado de uma maneira muito especial, quando os voluntários chegam cedo, aqui chegam 4 horas, 4h30 da tarde, para ensaiar, para preparar todo esse ambiente, estão servindo a Deus com fidelidade. Quando eles passam a semana inteira estudando para entregar o melhor para cada um de vocês, isso é servir a Deus com fidelidade. Tem uma diretoria, tem voluntários que se dedicam constantemente. Sirva a Deus com fidelidade com aquilo que Ele tem colocado nas suas mãos. Então nós não estamos sozinhos. Nós estamos com milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro servindo esse Deus único que tem nos alcançado, que tem feito bem para a nossa vida, derramou o seu sangue para nos salvar.
Jesus nos serviu primeiro e isso deve nos impulsionar a servi-lo também, com toda dedicação, e pagou um preço alto. Então por isso que eu amo servir a igreja, amo compartilhar sobre isso, porque primeiro eu entendi o que Jesus fez por mim. Jesus deixou a sua habitação celestial, né, para nos servir como homem, morreu na cruz no nosso lugar, um preço alto, que era para nós estarmos lá. E agora eu não consigo não servi-lo de todo o coração, de toda a fidelidade. Eu não consigo ficar parado ou sentado, ou ficar, né, no conforto da minha casa, ou sentado na minha poltrona, sem pensar, cara, como que eu posso devolver tudo aquilo que Deus tem dado para a minha vida de uma maneira especial, de uma maneira mais fiel. Tem a ver com isso, um entendimento claro daquilo que Deus tem feito na nossa história, na nossa vida. Eu lembro de voluntários dedicados e fiéis a Deus no serviço que executam todas as semanas. Um dia lá na Red, a gente estava reformando o estacionamento, estava cheio de lama. O culto acabou lá pelas 8h30, 9 horas, e todo mundo vai embora, sabe aquela? Todo mundo vai embora, acaba o culto, a galera vai embora, né? E ficam sempre alguns lá no final para arrumar algumas coisas e tal, né? Desmontar o colégio inteiro, a igreja, e montar o colégio. E lá no final de tudo tinha uns 5, 6 carros atolados no meio do estacionamento, depois do dia inteiro de serviço, de trabalho árduo daqueles voluntários. Aquela galera se juntou lá, e eles, debaixo de chuva, como a chuva que teve hoje aqui, desatolando carro por carro, todo cheio de lama. Por que eles fazem isso? Porque eles entenderam, né, o que Jesus fez por eles. De uma galera que monta, né, o nosso ambiente de culto, que é um refeitório onde tem mesas que a escola se reúne durante a semana, é um restaurante lá. Então tem umas mesas, e para atrapalhar ainda mais, as mesas são madeiras maciças, sabe? Então assim, a gente até brinca, se você gosta de crossfit, não vá pagar crossfit não em academia nenhuma, vem trabalhar na montagem aqui da Red, né, da nossa igreja, porque ali você vai carregar as mesas pesadas. O pessoal chega lá às 7 horas da manhã, tiram aquelas mesas pesadas e colocam cadeiras naquele lugar. 9 horas da noite, aqueles voluntários voltam para lá e desmontam aquela mesa, porque eles entenderam que não estão só colocando cadeiras num ambiente como esse, mas estão levando pessoas aos pés de Jesus. Quando eles colocam as cadeiras no lugar, eles oram por cada cadeira que está sentada, pela pessoa que vai sentar naquela cadeira. Senhor, abençoa a pessoa que vai sentar aqui hoje para ouvir a tua mensagem, vai ser transformado pela tua palavra. Tem a ver com isso, de pessoas que entenderam de uma maneira fiel, né, a disposição e a dedicação no reino de Deus. Deus te trouxe aqui hoje para ouvir essa palavra, e é para você sair daqui estimulado a entender que existe algo maior do que você mesmo, e algo que está acontecendo nesse lugar e nessa cidade, para que você saia daqui motivado, entendendo que, cara, eu não posso estar parado. O que será que essa igreja ou essa comunidade está precisando que eu ainda não me envolvi? Como que eu posso me envolver mais e melhor? Eu lembro de voluntários da área técnica, que são os primeiros a chegarem e os últimos a saírem, da banda que trabalha, eles cantam 3 cultos todos os domingos, ensaiam durante a semana sozinhos, porque não tem ensaio com a banda inteira, mas chegam lá 8 horas da manhã para passar o som, ensaiar e tudo, decorar as canções. Enfim, tantos e tantas outras pessoas que trabalham nos bastidores, que ninguém vê, pessoas que limpam o banheiro, gente que chega lá, né, e organiza toda a parte dos nossos banheiros, da limpeza do colégio. São 16 mil metros quadrados de área construída, a escola é bem grande. Então, voluntários espalhados por todo o canto, porque entenderam de fato o que é servir a Deus com fidelidade. John Stott diz o seguinte, que amor é mais serviço do que sentimento. Quando eu sentir de Deus, aí eu vou me colocar à disposição para servir. Não tem a ver com isso. Não adianta dizer apenas com palavras que nós amamos as pessoas, que amamos a igreja, que amamos a Jesus, que elas são mais importantes do que as coisas, se na prática nós não servimos como Jesus serviu. Amor é mais serviço do que sentimento. Nós somos criados para repartir, nós somos criados para cuidar, nós somos criados para servir uns aos outros. Esse desejo foi criado em nosso DNA com o nosso Criador. Jesus é o nosso maior exemplo de servo, aquele que nos criou desde o princípio. O Senhor já sabia disso.
amor, é mais serviço do que sentimento. Como que você tem se colocado, né? Talvez no seu dia a dia, buscado talvez só apenas os seus interesses, e vou confessar para vocês, essa é a nossa tentação, porque tudo tem a ver com eu, né? Não, seja rico, compre o curso aqui para você ter seu primeiro milhão, né? Acredite em você, você tem potencial, você isso, você aquilo, e nós começamos a acreditar que a vida tem a ver só com a gente mesmo. Mas quando a gente olha para o lado, se você olhar para o lado, existem pessoas necessitadas que precisam de você, da sua ajuda, em diversos aspectos. Pessoas que talvez estão precisando apenas de uma conversa, de um conselho, de compartilhar talvez alguma experiência, de compartilhar talvez alguma história, de compartilhar talvez uma necessidade, talvez até mesmo financeira, eu não sei. Mas de alguma maneira, Deus tem nos impulsionado, nós fomos de fato criados para ajudar o próximo. Coisas incríveis começam a acontecer quando nos dispusemos a servir de todo o coração, e não amar apenas em palavras, mas amar em ação. Eu amo a igreja, eu amo Jesus, eu amo o próximo, mas o que você faz por aquele que está do seu lado? Quero mostrar para você uma cena, olha isso aqui. Ele vai ficar repetido ali, mas só para vocês entenderem o contexto desse vídeo. A pessoa chegou na nossa igreja lá, e ela chegou com o pneu furado. E aí ela chegou, meu Deus, a mulher com as crianças, o pneu estava furado, aí os voluntários do estacionamento chegaram e falaram para ela assim, olha, realmente está furado e tal, e aí agora, poxa, eu tenho que ir para o culto. Ele falou assim, não, faz o seguinte, dá a chave do teu carro aqui, vai para o culto que a gente vai dar um jeito. Os caras trocaram o pneu no estacionamento da igreja. Olha lá, esse foi um dos dias, se juntaram e trocaram o pneu. Semana retrasada aconteceu de novo, um outro pneu furado, e aí não tinha equipamento para fazer a troca de pneu. O que os caras fizeram? Pegaram a chave do carro, levaram o carro numa borracharia, trocaram o pneu, pegaram um cartão lá da borracharia que estava aberta naquele domingo lá, foram longe, devolveram. Quando a pessoa era visitante, na semana retrasada, chegou e voltou, ela perguntou assim, e aí aconteceu o meu carro? Não, teu carro, o pneu está furado, tinha um parafuso desse tamanho, nós trocamos, está tudo certo, agora pode ir para casa. Ela, mas quanto custou? Não custou nada não. Mas como assim não custou nada? Não, Jesus já pagou o preço por você, pode ir, a gente está aqui para te servir. Essa é a mentalidade. A igreja não pediu nada, os pastores não pediram nada, os líderes não pediram nada, mas esses voluntários entenderam qual é a missão deles, de servir ao próximo, de se doar, de se dedicar, de se esvaziar, e às vezes até gastar por isso. Eles se dedicaram e têm abençoado essa turma, debaixo de sol, debaixo de chuva, de frio, de calor, enfim, eles têm servido com fidelidade ao Senhor. Em terceiro lugar, sirva com foco, também tem a ver com isso. Você tem o dom de falar, então faça-o de acordo com as palavras de Deus. Tem o dom de ajudar, faça com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo que você realizar, trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. A Ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Todo cristão é um mordomo e não um proprietário, a gente sabe disso. Vemos que todo o nosso serviço deve ser unicamente para a glória de Deus. Ainda que benefício ao próximo, do outro, mas para a glória de Deus. Ainda que em benefício da igreja, mas para a glória de Deus, deve glorificar a Deus. Não fazemos talvez como o mundo faz, né? A gente tem diversas instituições que têm voluntários. Nossa forma de trabalho ela é diferente, nós não esperamos nada em troca. Nossos valores, eles são outros, é baseado no amor que nunca tem lucro. A gente está olhando para o lucro, e eu não faço algo por alguém esperando que aquela pessoa faça algo por mim também, não tem a ver com isso. Talvez essa é a troca que nós temos no amor fora de Jesus, mas em Jesus nós não fazemos, não servimos dessa maneira. Os nossos resultados esperados são diferentes, nossos resultados são vidas transformadas. A gente se enche de alegria, o nosso coração transborda quando a gente vê pessoas chegando de um estado, de um jeito, e de repente ela muda de vida completamente, seja espiritual, seja social, conforme qualquer outra situação que talvez ela tenha se encontrado. Quando nós nos pusemos a servir ao próximo, nós colhemos esse resultado. Sabemos que o nosso Senhor e Salvador, quem Ele é, que Ele é o dono e proprietário de tudo, e é por causa do seu amor que nos salvou neste mundo, de trevas, de morte, do pecado, que Ele deu a sua vida por nós.
tem a ver com isso. Ele é nosso Senhor. Então, tudo para a glória do nosso Deus, esse é o principal foco de tudo. Nós servimos para a glória de Deus. Assim, tudo que você realizar trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. A Ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Tudo era para a glória de Jesus. Então, como que nós podemos agradecer a este Senhor tão poderoso e tão amoroso, servindo de todo o coração? Nosso contentamento, o nosso contentamento cresce quando nos damos tudo que nós temos, ou coisas que talvez nós possuímos, dons e talentos que Deus tem nos dado e devolvemos ao Senhor. Nosso senso de realização se aprofunda quando nós passamos a dar ao invés de receber. Começamos a entender um pouco mais qual é o verdadeiro valor do reino. Nosso senso de valor pessoal aumenta quando nós deixamos um legado neste mundo. Gente, eu não sei você, mas eu quero deixar um legado neste mundo. Eu quero, talvez, no final da minha vida, eu não sei quando eu vou morrer, mas até Deus me levar, eu quero olhar para trás e perceber tudo que eu fiz, foi deixado um legado na história, na vida de alguém. Que tudo que eu fiz, eu cumpri com o chamado que Deus me deu. Tudo que eu fiz e foi conforme os dons e talentos que Ele colocou nas minhas mãos, e eu não os enterrei. Eu usei o máximo tudo aquilo que Ele me deu. Eu não quero me arrepender, chegar no final da minha vida e olhar para trás e dizer, cara, Deus me deu tudo e eu não fiz nada. Eu não quero olhar para trás, no final da minha vida e dizer assim, poxa, agora eu gostaria de servir, mas agora não tenho tanta energia assim. Mas ainda assim, igual lá uma senhora de 80 anos chegou para mim um dia e falou assim, pastor, eu quero servir, mas eu perdi muito tempo da minha vida porque eu só descobri isso tarde demais. Eu falei, não é tarde não. E ela perguntou para mim, mas o que eu posso fazer? Eu mal consigo andar direito, eu tenho dores nos joelhos. Ela falou para mim, eu tenho dores nos joelhos, dor na lombar, pastor, o que eu tenho mais de tudo, o que eu mais tenho, eu acho, é dor. Eu falei, você consegue ficar em pé quanto tempo? Assim, pé direto. Eu acho que eu consigo ficar uns 20 minutos. Opa, então você pode ficar na recepção dando boa noite, bom dia, boa tarde. Em um culto, tem 3 cultos, escolhe um. À tarde é melhor. Então fechou. Então você vem à tarde, coloca a camiseta do voluntário, coloca o crachá e a senhora vem. Fica na recepção, dá um bom dia, dá uma boa tarde para as pessoas, sorrisão e tal. Joelho cansou, dá uma sentadinha. Não tem problema não. Gente, essa senhora está lá servindo com brilho no olhar. Porque ela antes tinha me dito, pastor, eu acho que eu não sirvo para mais nada. A comunidade de Jesus é isso, é arrumar lugar para todas as pessoas servirem, até Jesus levar. E ela está lá servindo. Se um dia você for visitar a nossa igreja lá, e se ela estiver servindo naquele dia, eu vou apresentar para vocês. Vai conhecer essa senhora, linda, incrível, servindo com amor. Ela dá um abraço, aquele abraço de vó gostoso, Um abraço de vovó, assim, abraço de vó gostoso. Está lá servindo, gente, porque tem a ver com isso. Tudo isso nos leva a entender que tudo que fazemos não tem a ver com a gente, mas com Jesus, é tudo sobre Jesus. E você pode fazer isso hoje, pode fazer isso agora, você pode ajudar talvez alguém que está precisando de ajuda, talvez alguém desesperado, ansioso, alguém que precisa de fato de palavras de esperança, eu não sei. De repente, quando eu falo aqui, Deus está te lembrando alguma coisa que você faz que você pode contribuir. E eu quero caminhar para o final, contando algumas histórias que tem a ver com experiências que eu vivi. Essa foto aqui, ela é do hotel da Lua de Mel, quando eu casei há 12 anos atrás. Então, assim, essa é a foto do hotel da Lua de Mel. Eu lembro que isso foi em Buenos Aires, a gente foi lá e eu falei, minha esposa, a gente juntou o dinheirinho, como vocês sabem, quando a gente vai casar, a gente junta todo o dinheiro, faz uma festa, mas daí separa um dinheiro para o hotel e vai separando, é tudo meio que separadinho, tudo meio bonitinho ali. E aí nós chegamos lá no hotel, em Buenos Aires, eu falei, minha esposa, vamos acertar o hotel, pagar de primeira, já de cara, para não ter problema, porque imagina só, gastar o dinheiro e depois no final descobrir que não tem dinheiro para pagar o hotel. Chegamos lá no caixa, lá no check-in, e eu já falei para o moço assim, moço, em espanhol, ô moço, falei assim, a gente já quer pagar já e tal do hotel. Daí ele olhou lá, pegou nossos documentos, tipo check-in de hotel normal, falou, não, já está pago. Eu falei, não, eu quero pagar. A gente acha que, só gritar o cara vai entender,
Não, dele, não, já está pago. Falei, daí minha esposa, não, mas, amor, ele já falou que está pago, você ouviu? Então vamos, está pago. E aí nós fomos para o quarto, assim, mas como assim está pago, gente, né? E aí naquela falta de fé ainda, nós pensamos, não, mas vamos guardar o dinheirinho aqui e vamos deixar, vamos curtir a semana em Buenos Aires. Aí toda vez que eu passava no hotel, assim, pago? Pago, sim, pago. Eu perguntava, toda vez que passava no hotel, tá. No final da semana fizemos check-out e realmente estava pago. Eu perguntei para todo mundo da minha família, os meus amigos, até hoje eu não descobri quem pagou o hotel da minha lua de mel. Se foi alguém aqui, pode levantar a mão, por favor. Não, eu não sei quem foi, mas alguém, gente, pagou, né? Alguém nos serviu, nos abençoou, foi generoso. E essa pessoa nunca se identificou, nunca. A gente não sabe. A gente não sabe a quem agradecer, agradecemos a Jesus, porque foi isso, tem a ver com isso. Talvez essa pessoa falou assim, eu vou abençoar o Cata, vou abençoar a Marina, né, minha esposa, vou abençoá-los. E não preciso me identificar. Às vezes a gente quer ajudar, a gente fala assim, lembra de mim, hein, cara, fui eu que te ajudei, hein? Às vezes a gente, né, a gente tem esse sentimento. Em segunda história de alguém que fez o bem, esses caras aqui são 2 pastores nigerianos. Um dia a gente estava lá em Curitiba, eu morava em Curitiba nessa época, eu e minha esposa, a gente tinha um apartamento, recém-casados aqui, a gente tinha um apartamento de 50 metros quadrados. E aí um dia esses pastores nigerianos estavam vindo para Curitiba para pregar em umas igrejas lá, e uma amiga nossa nos ligou, falou assim, Cata, me ajuda, eu estou desesperado. O que foi? Eu preciso hospedar 2 pastores nigerianos. Eu falei, não, calma, peraí, é que é muito bizarro, né, isso, né? 2 pastores, no meio da noite, ainda era tarde da noite, e outro, nigerianos, né? Como assim nigeriano? Mas eles falam português? Não falam português. Falam o que então? Falam inglês, mas é um inglês meio nigeriano. Eu falei, meu Deus, tá, bom, vou conversar com minha esposa. Eu falei com minha esposa, falei assim, você topa hospedar 2 pastores aqui? Mas agora, tarde da noite, porque o hotel lá não tinha vaga e tal, e aí nos ligaram. Mas no nosso apartamento de 50 metros quadrados, o que a gente faz? Tem a cama aqui, tem um quarto, dorme na cama, e tem um sofá. Acho que são pastores, estão acostumados, às vezes, passar por uns perrengues assim. Beleza. Daí eu falei, ok, podemos hospedar os pastores? Não, pode, tal. Bom, mas eles são nigerianos. Ela já disse sim, né? Então agora eu dei a segunda notícia. São nigerianos. Ela, nigerianos? Como assim nigerianos? Nigerianos, tal. Mas eles falam português? Então essa é a terceira notícia. Eles não falam inglês. Tá, mas então, tá bom, vamos lá. Cara, peguei meu carro, eu tinha um Ford Ka, né, aquele Ford Kazinho, sabe? Fui para o aeroporto, fui buscar os 2 nigerianos, eu e minha esposa, e aí chegamos lá e para se comunicar, não dava para entender o inglês, assim, eu já não sou muito bom em inglês, mas não dava para entender o inglês de nada deles, sabe? Misturado, um monte de coisa misturado e tal. Enfim, só sei que a gente, brothers, pastors, yes, tal, e fomos, né, conversando, fomos para minha casa, eles dormiram lá. Os caras eram tão alto que o pé ficava para fora da cama. Eles eram altos. O sofá, coitados, ficaram dormindo lá na casa. E aí no dia seguinte nós fomos levar eles para comer, né, numa padaria bem brasileira. E eu compartilhei com eles uma iguaria nacional, que é a coxinha. Falei, isso aqui é a coxinha, cara. Vocês nunca mais vão esquecer disso. Isso aqui é a 8ª maravilha do mundo. Falou, coxinha, coxinha, fala coxinha, repete. Lá na Nigéria você vai falar coxinha. O cara comeu coxinha, comeram a coxinha, amaram demais, né? Daí beleza, levamos eles para as igrejas e tal. Quiseram ficar mais 2 dias na minha casa. Um apartamento de 50 metros quadrados, onde os pés ficaram para fora. Você entende, gente? Que não tem a ver, às vezes a gente limita, né, a abençoar o próximo por conta dos recursos que a gente acha que a gente não tem. Mas o que você tem? Lembra dos 5 pães e 2 peixinhos? O que você tem? Né? E ele só falava assim no final das contas, you are funny, you are funny. Amaram estar com a gente. E até hoje a gente tem contato com esses pastores nigerianos. E uma terceira e última história, para a gente orar juntos. Essa cidade chamada Alto Rio Novo. Nessa cidade, são 4.000 habitantes, no interior do Espírito Santo. Fui convidado para pregar lá no aniversário da igreja. Aí cheguei lá, preguei no aniversário da igreja, né, foi muito legal. No final do culto, a diretoria da igreja me levou para uma salinha assim e perguntou assim, pastor, o que você acha? Nós temos uma senhora que está acamada há meses e ela faz meses que não participa da ceia do Senhor. E as pessoas aqui da igreja, os membros dessa igreja acham que nós não devemos fazer a ceia na casa dela lá.
porque a ceia tem que ser na igreja. O que o senhor acha? Eu falei assim, vocês são, né? Isso é complicado, né? E aí essa igreja estava sem pastor nessa época. Eu falei, gente, o que é ser igreja? Se não estarmos em comunidade juntos. Se vocês quiserem, nós vamos lá fazer a ceia com ela, não tem problema não, vamos lá. E aí, queridos, nós juntamos os diáconos lá, alguns líderes, pegamos todos, né, os procedimentos da ceia e chegamos lá no quarto, na casa dela. E aí a filha entrou, mãe, o pastor está aqui para fazer a ceia com a senhora. Ah, que legal, tal. Ela mal conseguia assim, ter forças para respirar. E aí, na hora que eu entrei no quarto, ela olhou para mim com os olhos fixos, assim, aquele olhar bem profundo, e disse, isso aí é pastor? Ela falou. Eu falei, eu sou pastor, e o único que veio fazer a ceia com a senhora, então a senhora vai ter que me engolir. E ela riu, né, daquela força toda, não, porque você é muito jovem, para ser pastor e tal. Mas os pastores, ela sabe, começam jovem, né, depois eles vão envelhecendo. Então, assim, geralmente, muitos pastores começam jovens na lida, né. Dela, tá bem e tal. Fizemos, gente, estava lá eu, essa senhora na cama, mais uns 6 pessoas, mais ou menos em volta ali, ministramos a ceia e de verdade, foi a cena mais linda que eu já vivi na minha vida. Como se, de fato, naquele quarto, né, Jesus estava ali presente, a igreja de Jesus estava ali presente. Ministramos a ceia junto com aquela senhora, oramos por ela, o pão, a gente teve que dar na boca dela assim, um pão, porque ela não conseguia mal comer, mal conseguia tomar da ceia. Isso é ser igreja, é servir ao próximo, sabe? Sem se importar com mais nada, entender de fato o que é ser comunidade, o que é viver para servir uns aos outros, o que é colocar em prática o amor de Jesus, de uma maneira nada burocrática, de uma maneira simples, de uma maneira direta. E que Jesus possa nos abençoar, dia após dia, a entender que talvez o que você tem, né, o que Deus tem te colocado nas suas mãos aí, você deve colocar à disposição do reino dele. Coisas incríveis irão acontecer neste lugar, quando cada um de vocês se responsabilizarem nesse sentido, né, se fizerem parte dessa grande obra que está acontecendo aqui na Igreja Vida em Belém. Eu quero orar por você nesse momento. Por favor, feche seus olhos. Onde você está mesmo, eu quero que você ore a Deus. Se você está aqui hoje, talvez nunca fez uma oração, você vai conversar com Ele e fala, Deus, eu estou aqui nesse lugar, talvez pela primeira vez, ou estou aqui conhecendo essa comunidade, tudo isso que foi falado aqui, qual é a minha parte nisso tudo? Se você já está aqui há muito tempo, se você já faz parte dessa igreja há muito tempo, e talvez nunca se envolveu numa área de serviço, numa área como um voluntário, quem sabe chegou o momento de você se mover, de dar um passo em direção ao serviço, a fazer o bem àqueles que estão ao seu lado, fazer o bem às pessoas que Deus tem colocado diante de você, usando os seus dons, talentos, a sua profissão, a sua paixão, e para que esta comunidade, esta igreja faça um grande impacto nessa cidade. Coloque diante de Deus agora a sua vida, coloque para o Senhor, fala, Jesus, eu tenho isso, será que dá para ser usado? Você vai perceber coisas incríveis acontecendo, pequenos detalhes. Deus vai usar aquilo que você tem para transformar vidas e histórias nesse lugar. Vou te dar aí alguns segundos para você orar e falar assim, Jesus, usa a minha vida. Eu não quero morrer, eu não quero chegar no final da minha vida e olhar para trás e me arrepender porque eu não fiz nada. Quero deixar uma marca neste mundo, deixar um legado na história dessa cidade. Quero fazer parte de algo maior do que eu mesmo. Senhor Jesus, muito obrigado
por esse momento, a gente pôde compartilhar, Deus, Tua palavra. Muito obrigado por tudo que está acontecendo aqui, Deus, nesse final de semana. Muito obrigado por cada pessoa, Deus, que já está envolvida no serviço, que está trabalhando, Deus, se dedicando, e que essas pessoas possam se sentir cada vez mais motivadas a continuar trabalhando fielmente ao Senhor, Deus, para o Senhor. Muito obrigado, Deus, pelo Ronde, pastor, toda a diretoria, Deus, todas as pessoas que um dia toparam o desafio de plantar uma igreja diferente nesse lugar, com uma visão completamente diferente, Deus, daquilo que talvez muitos já tenham vivido. Uma igreja focada no Senhor, nos Teus princípios, Deus, na Tua palavra. Que em nome de Jesus, cada pessoa que está aqui, Deus, faz parte dessa comunidade, daqueles que talvez não estão aqui hoje, mas que talvez serão impactados por tudo aquilo que está sendo realizado aqui nesse lugar. Que em nome de Jesus, Deus, eu possa motivá-los, ó Deus, a darem um passo a mais em direção ao Senhor. Um passo a mais, ó Deus, em direção àquilo que o Senhor tem feito nesse lugar, Deus. Não nos deixe de fora, não nos deixe de fora, Deus, daquilo que o Senhor quer fazer, Deus, nessa cidade. Em nome de Jesus, que a vida, Deus, possa realmente daqui a alguns anos contar histórias e mais histórias de pessoas que foram transformadas através da Tua palavra, porque pessoas aqui nesse lugar se doaram para que isso possa ter acontecido. Deus, o Senhor usou cada um. Que em nome de Jesus, Deus, o Senhor continue falando aos nossos corações, Deus, e ao voltarmos para casa, Deus, a gente possa pensar, refletir, conversar, Deus, constantemente sobre isso. Que essa chama, Deus, de servir uns aos outros não se apague, Pai, em nome de Jesus. Assim nós oramos aqui juntos.